Boa tarde, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nesta tarde de hoje. Que os nossos mentores Chico Xavier e Maria Santíssima nos envolva, nos dê a sua paz e redirecione o propósito de bem servir. Hoje vamos estudar a parte introdutória, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a nossa sala, nesses 6 anos, nós fomos até o final e voltamos. Outrora não era aqui no Pautal, que era diária, e nós interagíamos e estudávamos digitando. Então, meus irmãos, eu vos agradeço, que a proteção divina nos cubra e nos revesta de amor nessa tarde. Eu convido a nossa amiga Sil, nossa parceira leal e constante, e aliás é nossa madrinha aqui no Patalk, para fazer a abertura dos nossos estudos de hoje à tarde, eu indicar a pessoa que a faça. A vocês todos, muita luz e muita paz. Eu vos gosto. Tudo de bom. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Agradeço a presença de todos nessa tarde aqui para estudarmos juntos novamente. Vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o estudo na introdução. Já estudamos esse livro maravilhoso, e hoje vamos dar início novamente. Então, sendo assim, para que estudemos em paz e harmonia, eu convido a nossa amiga Miriam, por favor, para fazer nossa prece de abertura. Passando o mic, Miriam, obrigada. Olá, boa tarde. Vamos unir os nossos pensamentos, concentrar a espiritualidade maior que nos recebe, né? Que prepara esse ambiente com antecedência. Quando nós chegamos aqui, já encontramos esse ambiente perfumado, arrumado, né? Nos sentamos aí nas nossas cadeiras virtuais e vamos aí prontos, com o nosso coração bem tranquilo, para estudar o Evangelho. Agradecendo a Deus, aos mentores dessa sala, a Jesus, nosso amigo, e pedindo a eles também a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Liberando. Muito obrigado, Sil, muito obrigado, Miriam. Deus seja louvado. Então, vamos estudar hoje, conforme está no banner. Deixa eu pegar meu livrinho que sumiu, tá vendo, Sil? Hoje as coisas estão confluindo. Meus irmãos, como de costume, Pedrinho Drago, boa tarde Armando, Firestone e Eugênio, os que chegaram por último. Como de costume, eu solicito onde vocês colocaram um número, digitaram um número na tela, por gentileza. Boa tarde, Pedrinho Drago. 19, Firestone digitou. Muito obrigado, Firestone. E nós vamos ler aqui, meus irmãos, do livro Carlos César Pastorino, Minuto de Sabedoria. Nós vamos ler uma mensagem aqui. Firestone, seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma. Mas seja sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde mental. Então tá aí, né, mesmo? No momento, e quantas vezes pessoas vêm procurar alguma coisa, a gente, falar, solicitar
alguma sugestão, algum conselho, e a gente é um pouco brusco. A gente deve ser sereno, deve ser calmo, deve falar, cumprimentar e, de uma certa forma, dar aquilo que a pessoa veio buscar. Seja sereno. A serenidade, ela é mansa. A serenidade dá paz a outra pessoa. Eu coloquei uma música de fundo aqui, eu pergunto, não está alto não, senhor? Porque, na verdade, eu não tenho como fazer essa avaliação. Baixar um pouco, né? Muito bem. Eu não tenho como fazer essa avaliação. Então tá bom. Fraterno, seja bem-vindo, boa tarde, minha parceira, minha colega, desde o início. Seja bem-vindo. Meus irmãos, então, hoje nós vamos, nessa sala nossa, está no 6º ano, quando nós estudávamos em ambiente chat, era todos os dias. Pela mesma forma, as obras alternadas. E terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos recomeçando hoje, novamente. Recomeçando naturalmente, olha a redundância, pelo início, né? E vamos estudar pela introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele está... a terceira parte do Livro dos Espíritos. Se não, vejamos, a primeira parte, o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes. A primeira parte é da criação, do nascimento, da criação do Espírito, que é Deus, é da criação em si. E gerou-se o último livro, que é a Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos é a comunicação dos espíritos e do mundo espírita, que é o livro do médium. Já gerou o livro dos médiuns. A terceira parte, que é o nosso livro, o livro do Evangelho, fala da ordem moral, né? Do desdobramento da filosofia e da ciência. Nasceu o que? O Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte é das penas e consolações, foi escrito, ou nasceu, originou-se o livro Céu e Inferno. Então, na verdade, a rigor, o livro, o que é o Espiritismo, foi através dele que originou todos os livros da codificação. E originou todos os livros da codificação. Aqui, já na parte, no prefácio, o Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, que no movimento espírita, ele tem uma designação, alguma boa parte do movimento espírita, quer dizer que o Espírito de Verdade não é senão Jesus. Jesus foi quem passou-nos a doutrina. O Espírito de Verdade não é senão Jesus. Outra corrente do movimento espírita diz, e eu estou nessa outra corrente, nessa que eu vou falar agora, diz que o Espírito de Verdade é uma pleiade de bons espíritos, de espíritos superiores, coordenado por Jesus. Então, Espírito de Verdade é uma pleiade de espíritos responsável pelo estabelecimento da doutrina, coordenado naturalmente por Jesus. Kardec, na verdade, fez parte, ou faz parte dessa pleia de Espírito de Verdade. Entretanto, ele e bons outros espíritos vieram anteriormente, encarnaram anteriormente com a missão precípua, né? Com a missão precípua
da codificação, da implementação da nossa doutrina. E o Espírito de Verdade aqui começa dizendo: eu vos digo, em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Mais à frente, lá ele disse o seguinte: homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos, amai-vos. Também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Então veja bem, meus irmãos, o Espírito de verdade, isso em nada acrescenta ou decresce a nossa doutrina. Se o Espírito verdade for Jesus, ou o Espírito verdade for a pleiade de espíritos superiores coordenada por Jesus. Então, é bom ressaltar aqui que o movimento, dentro da doutrina espírita, o movimento, então, ele é dividido. Eu nem posso falar que é dividido, porém eu não sei aqui em termos de percentual. Então, se é Jesus, propriamente dito, ou se é a pleiade de espíritos, de uma certa forma, organizado, tutelado, administrado por Jesus. O objetivo dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, muito bem na introdução. Ela é dividida em 5 partes. Então você viu que o Livro dos Espíritos, 4 partes. O Evangelho, ele é dividido em 5 partes. Uma das partes fala dos atos comuns da vida de Cristo. Outro fala dos milagres. Outros falam das tradições. Os milagres estão contidos na Gênesis, né? E o Kardec, ele relata lá muito bem. As predições é o céu e o inferno. As predições, as palavras que o Jesus falou e que foram tomadas como dogma. E por último, o seu ensino moral. O que efetivamente Jesus quis dizer com isso, aquilo e aquilo outro. Essas 4 primeiras, vamos dizer assim, vertente e divisão, tem muita divergência, muita interpretação no que refere a milagre, no que refere aos atos comuns, às predições, às palavras faladas. Entretanto, quanto à moral de Jesus, essa é intocável. Essa, todas as religiões concordam. As religiões, quando eu digo as religiões do cristianismo. Diz aqui textualmente, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte, sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputa religiosa. Isso é na parte moral. Porque Jesus, meus irmãos, quando na terra ele veio, e o que nós somos sabedores através dos evangelistas, ele não disse que deveríamos ser desta ou daquela religião. Não arvorou-se a dizer, a falar, a exortar que esse princípio filosófico, essa linha religiosa é melhor. Mas ainda não disse, siga essa religião. Mas diz o seguinte, quem não vir a mim, ou quem não seguir os meus passos, que foi constituído de obra, de exemplo muito edificante, não entrará no reino dos céus, né? Então, o que ele advoga é o exemplo, mas não religião. Então, Cristo não fundou o Espiritismo, não fundou
protestantismo, não fui do catolicismo, mas ele está nas religiões. Ele está naquela religião que exorta o bem, que pede-nos, ou que nos direciona ao propósito, vamos dizer, de bem servir. Ali ele está. Toda gente admira a moral evangélica. Todos proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, pronunciam por fé, mas só das palavras para fora, só labialmente. Outros confiam no que ouviram dizer, no que ouviram falar. Outros já leem o Evangelho assim por um descargo de consciência, por um encargo de consciência. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, que é essa moral relativamente à nossa vida, sobretudo a existência, o que se desdobra pós-morte. Até nós, espíritas, a gente crê, acredita na reencarnação, mas muitas vezes nós oramos, nós pedimos para ter uma manifestação até física, no que refere a uma aparência, ou mesmo alguma movimentação mediúnica física, para falsificar o nosso pensamento. Pepe, boa tarde para você também. Seja e esteja bem-vindo em nosso meio. Então nós espiritistas, nós espíritas, procuramos, solicitamos alguma ocorrência nesse sentido. Para quê? Para fortificar, mas com raríssimas exceções. A gente evoca espírito, pede para que ocorra isso ou aquilo, mas se o meu avô, meu pai, no meu caso eu sou falecido, meu pai, minha mãe, ou qualquer um dessas pessoas que desencarnaram há muito tempo, se de fato a aparecer, raros não são os espíritas, né, que não correm. A gente pede, mas se efetivamente ocorrer alguma coisa nesse sentido, nós trememos na base. Eu perdi minha mãe, eu estava com 2 anos e 8 meses, então eu tenho uma lembrança muito vaga quando ela estava no caixão, e confesso a vocês, eu tenho pedido, orado, evocado-a, e nunca sonhei com ela. Eu nunca sonhei. Esses dias no centro, onde eu frequento, é o centro onde eu estava dando uma palestra ontem lá, curiosamente, nós colocamos aqui no programa Transição, estava Divaldo falando sobre a morte. Eu estava falando lá sobre o temor da morte. Eu fiz um apanhado no Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e associei também uma palestra, uma palestra do Richard Simonetti, e aquele cidadão que estava direto com... Não, do Orson Peter Carrara também. Então eu vi essas 2 palestras, associei com esse material e falei ontem lá sobre a morte. Agora, coincidentemente, o Divaldo estava falando sobre a morte. No que refere-se à alegoria, no que refere-se ao misticismo, no que refere a essas passagens reportadas pelos evangelistas, o Espiritismo colocou sim de forma bastante didática, bastante direta, suspendendo o véu e falando claramente, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e, sobretudo, para onde vamos e o que faremos após essa existência em decorrência do que aqui fizermos. Então, o Espiritismo, ele explica clara e lucidamente o nosso comportamento. Não só após a morte,
inclusive, o porquê nós devemos postar dessa ou daquela forma. Pois é, Silvio. E eu tive assim, teve um momento assim que foi até interessante, eu fiquei muito emocionado, porque minha filha, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 22, meu filho de 22, 27 e 32 anos, são de 5 em 5. Eles não são espíritas. Minha esposa também não é espírita, eu sou separado. Eu já sou separado, tenho quase 6 anos. Eles não são espírita. Eu estava falando, ela chegou no meio da palestra. No meio não, eu estava falando, eu já tinha cumprimentado uns 5 minutos. E eu não esperava, e foi um estado emocional grande, lá tinha umas 150, quase 200 pessoas, e no momento que ela chegou, eu não vi, eu cheguei e olhei, sabia onde estava o Glauber, eu olhando o Glauber, que é o meu filho sozinho, eu olhei para ele, uma hora ela estava sentada, daí eu agradeci, muito obrigado, minha filha, por você ter vindo, menina. Aí foi 35 minutos ou 40 para me recompor. Eu pegava o microfone, gente, mas foi difícil, viu? Mas foi muito bom. Depois, não questão de vaidade, você não tem que ser vaidoso, você tem que, de uma certa forma, deixar sair a doutrina, né? Nada de personalismo, porque aquele palestrante, aquela pessoa que assim se porta, querendo evidenciar-se a si próprio e não a doutrina, a vida dele é custa, né? A vida dele é custa, esborou logo. Mas então aí depois ficou até sendo um ponto alto. Ficou sendo até um ponto alto. Eu tive várias, porque quando você está falando assim, você olha para a plateia, se 5% não está dormindo, até 5% diz que é normal. Acima de 5% é problema seu mesmo. Mas graças a Deus eu olhei lá e não tinha ninguém, porque dormindo, né? E eu conto assim alguns casos, tudo eu procuro lá, e mescla-se de pessoas e matizes cultural diversos, então a gente tem que, né? Não pode ser igual aqui. Aqui nós falamos assim mais em termos de aula, né? E aqui nós conversamos naturalmente como a gente é mesmo. Lá a gente tem que ter um pouco de cautela, porquanto são pessoas simples, né? São pessoas simples que estão nos ouvindo. É verdade, fraterna. Então, a doutrina espírita, meus irmãos, veio através do Evangelho colocar de forma clara, explicar aquilo que Jesus falou em parábola, aquilo que Jesus falou muitas vezes, né? De forma alegórica, falou por alegoria. É certo que tratados já são escritos de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitividade, lhe tira a simplicidade. Porque muitas pessoas podem falar, não, gente, não vamos escrever as passagens bíblicas, ou que Jesus, ou que os evangelistas relataram, de forma didática, ou de uma forma assim, é mais palatável, de uma forma que as pessoas entendem. Mas aqui, o próprio Kardec está falando que tira a beleza, e realmente tira. Certa feita, eu morava a 300 e poucos quilômetros daqui. Eu, nessa época, eu trabalhava na Caixa, era gerente lá em Gurupi, é uma cidade a 300, precisamente 310 quilômetros. Isso já tem mais de 15 anos, 20 anos. Determinada pessoa, ela trabalhava na área de habitação, a Selma, e eu conversando com ela, uma pessoa muito centrada, tudo, eu perguntei, Selma, por que você não vai? Vai você, mas o Gustavo, vamos ao centro. Eu até gosto do espiritismo, eu já tentei ler, não sei se ela falou à época era o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, eu tentei ler os livros dos Espíritos, mas
É um linguajar assim muito culto, são umas palavras difíceis, há um rebuscamento. É assim um pouco difícil. Mas por que, meus irmãos? Por que isso ocorre? Veja que nossa doutrina nasceu no século XIX, no rebuliço da intelectualidade lá na França. Então, quando as religiões, propriamente a religião católica, deu uma folga, ou de uma certa forma não combateu muito os pensamentos, então o positivismo estava no auge lá na França. O materialismo também. As forças pensantes do mundo, praticamente lá estavam. As melhores faculdades do mundo estavam lá. Tanto é que os filhos aqui dos brasileiros, dos criadores de bois e plantadores de café, era praticamente plantadores de café, né? Mandavam seus filhos estudar na Europa. Por quê? Porque era uma cidade, o berço cultural do mundo. Então lá nasceu a doutrina. Ora, a doutrina nasceu quando a ciência, ela estava de forma efervescente, estava indo à tona, à baila, né? Estava em toda a sua pujança. E naquela época, se tivesse falando igual o irmão X está aqui agora falando do Evangelho, assim de improviso, era um desrespeito. Leon Denis, Kardec, Camille Flammarion e vários outros estudantes e contribuidores da doutrina dos Espíritos, quando tinha algo a falar, a ensinar, a instruir, eles escreviam e liam. Era desrespeito fazer como aqui eu estou fazendo. Leon Denis, então, tinha aqueles discursos grandes, tudo de 2 horas, de 1h30, e através daqueles discursos escreveu-se vários livros. Então, é muito importante, meus irmãos, colocar de forma que não... O falar de forma imprevista, ou de improviso, era um desrespeito. Então, o Espiritismo, aí eu falei, Selma, o Espiritismo, mas eu ainda não tinha essa cultura espiritual que eu tenho atualmente. Eu expliquei da minha forma, mas não, e aquilo passou. Então, a nossa doutrina, ela é, de uma certa forma, que é para aquelas pessoas que estão distantes do estudo, alguma coisa assim cultural. É o que está falando aqui, né? Então não podemos traduzir e colocar as coisas assim, neste português. Perde a sua beleza. Deixa eu ver a linha de texto aqui. O Armando coloca, se a linguagem da doutrina espírita é difícil de se entender, o que se diria de Emmanuel, de André Luiz, que não consegue fazer uma leitura sem o dicionário? Não seria bem isso, né, meu irmão? Não seria bem isso. Chico Xavier e o próprio Emmanuel disse que quem não leu alguma obra sobretudo de André Luiz, que ele dá uma definição assim muito próxima do que do que efetivamente é o comportamento do espírito na pátria espiritual, que nada mais é do que essa aqui, não conhece o espiritismo, né? Então, essas obras de André Luiz, que foi um espírito para os seus contraditores, que dizem que o mesmo materializa muito o plano espiritual, foi muito combatida quando, isso em 1943, quando Chico estava psicografando essas obras. Chico chegou a um ponto em parar, porque a imprensa caía substancialmente. Inclusive um dos nossos grandes estudiosos, filósofo espírita, que é Herculano Pires, teve um determinado momento que ele criticou isso no início. Porque para as pessoas que pouco entendimento têm desse valoroso espírito,
eles colocam que André Luiz materializou muito o plano espiritual no momento em que se fala, em que se come, em que se anda, em que se toma um chá na espiritualidade, mas isso tudo dentro de um plano fluídico, e lá explica-se muito bem. Pois bem, aí Chico Xavier falou, não, eu não vou. Parou de psicografar. Ficou assim muito, colocou um óbice. Houve um desdobramento, Emmanuel e André Luiz teve que levá-lo, em espírito naturalmente, a essa colônia espiritual, Nosso Lar, e ele pôde lá ver. Tanto é que tem uma história, até uma anedota, uma passagem que vem elucidar este desdobramento. Certa feita, não sei se foi em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, parece que já em Uberaba, lá em 1950 e pouco. Estava em 1962, Valdo Vieira ainda estava com ele. Leonardo, saudações. Bom retorno, André Lourenço. Aí estava um cidadão, um técnico, instalando uma antena parabólica lá na prefeitura, tudo, e o técnico falou, Chico chegou, mas o que é isso? Aí o técnico falou, pois é, Chico, isso aqui, essa parabólica, ela pega através da Embratel, ela capta o sinal e joga para as torres da antena, mas você já não precisa, porque você é uma parabólica e capta os espíritos. Aí ele falou, não, mas eu já conheço, engano seu. E aí ele relatou que quando lá esteve, viu parabólica, não similar a essas, né? A essa aqui, mas assim, coisa bem mais evoluída. Bom, isso foi em 1943. Se de 43 para hoje nós evoluímos substancialmente, imagina os espíritos, essa colônia espiritual. Evoluiu muito, e muito mais ainda. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, só são inteligíveis, parecendo algum até irracional, por falta da chave que lhe faculte e apresenta o verdadeiro sentido. E aí Kardec, na sua concisão, na sua inteligência, no seu método, veio e a própria espiritualidade corroborou substancialmente, né? Porque nada ali é de Kardec. Ele simplesmente pegou o que havia esparso em várias regiões e no mundo e colocou em um livro só, colocou em um ponto só. Então isso se chama codificação. A doutrina nossa não veio de um homem, não houve um revelador, mas de vários locais e de vários espíritos. Porque se eu, na condição de médium, poderia, até sendo fascinado, subjugado, ou tendo por obsessor um espírito X, ele poderia manifestar várias vezes e tomar nomes diferentes. Ora, eu sendo subjugado, eu sendo obsidiado, eu poderia tomar aquilo como verdade. Mas o que aconteceu com a nossa doutrina? Aconteceu que vários médios diferentes, em vários lugares, em várias partes do continente, sobretudo na América e na Europa, né? Inglaterra, Estados Unidos e França. Aí pipocou no mundo essas comunicações. Mas, irmão X, por que hoje a gente não vê comunicação, a gente pouco ouve? Realmente, mas há pouca comunicação porque a mediunidade ou os médios evocam espíritos, não evocam espíritos com esse objetivo, por exemplo, de movimentar uma cadeira, de fazer um barulho numa parede, tipologia, de transportar um objeto. Hoje evoca-se espíritos para
em alguns casos, orientar o grupo mediúnico, ou quando não, na maioria dos centros espíritas, trabalha-se no sentido doutrinário, no sentido de orientar esse espírito, uma vez que ele mesmo está sofrendo, e dar um direcionamento. Esse centro que eu frequento a Federação e mais 2 centros, e que eu sou trabalhador da Federação e nesse centro. Lá, inclusive, eu sou tesoureiro, sabe? O nome de tesoureiro de centro pobre é uma coisa danada. A gente tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque R$10 faz falta. E tem hora que para entrar R$10 é uma dificuldade. Pois bem, então, lá nesse centro que Adolfo Bezerra de Menezes, nós chamamos até GEADENHA, Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nós ainda praticamos a parte ciência, ou seja, das 19h30 às 20 horas, tem sempre 2 médios psicografando, quando é um é outro. Lá, as pessoas que querem, colocam o nome de uma pessoa falecida, de um parente, e não significa que vai vir, como o próprio Emmanuel disse, né, que o telefone toca de lá para cá. Eu frequentava esse centro com 2 anos e meio, ou quase 3 anos, que eu tive uma comunicação do meu pai. Falando, inclusive, né, eu estava falando, eu me perdi, não concluí, que minha mãe estava no processo de preparo para a encarnação. Aí você fala, mas irmão X, isso é verdade? Essas comunicações psicográficas que existem lá no centro, onde você frequenta, não são todas assim muito parecidas? Se são 2 médios, parece que é uma linha. Mas isso não tem problema nenhum, né, meus irmãos? Em termos de psicografia, você não precisa ter certeza se aquilo é daquele espírito São Tomás de Aquino, se é de Santo Agostinho, se é do espírito que arvora o crédito daquela mensagem. Você não tem que preocupar com a forma, mas com o fundo. No meu caso específico, no meu pai, uma parte lá muito pequena dá-se a entender que uma parte é assim muito privada, só eu e ele sabia. A médium não conhece, a médium nunca nem veio aqui em casa. Relativamente ao nome, não, eu deixei o nome da minha mãe e do meu pai. Mas nada houve, nada teve escrito, ou nada diminuiu daquela mensagem que eu pudesse dizer, ora, não era meu pai, ora, isso aqui não é dele. Então, não importa, né, meus irmãos, não importa. O que você tem que verificar e observar é o que está contido na mensagem. Então, lá no nosso centro, ainda pratica-se a parte ciência. Firestone colocou, na verdade, Allan Kardec ampliou a informação, ou as informações dos espíritos, com suas justiciosas explicações, foi além de um codificador. E isso ocorreu da forma que nosso amigo Firestone fala, porque Kardec pegava, no meio da noite, no clarão do dia, ele pegava aquela série de comunicação, comparava sob a sua razão, via aquilo que era mais sensato e prático e se atinha pela racionalidade. Quando algum assunto gerava maior polêmica ou mais polêmica, ele muitas vezes publicava na revista espiritista, na revista espírita, né, parisiense, e ali era um laboratório porque sofria críticas e através da crítica ele crescia. E ele podia levar aquilo por vários médios onde falamos que a codificação e toda a codificação passou pelo Conselho Universal dos Espíritos. Tinha 8, 9, 10 médios que tinham o concurso de espírito diferente e a própria espiritualidade ali estava.
a primeira edição do Livro dos Espíritos, meus irmãos, foi escrita por Jafé e a outra menina lá, não sei se é Judite. Bom, o nome é duas crianças, era de 13 anos e uma de 17. E por que era importante que eram essas adolescentes? Para caracterizar que ali não era um cérebro formado, pronto, já defendido tese em universidade, mas pessoas em formação. E as meninas, isso aí é mais psicografia direta, as meninas chegavam no cômodo, encostavam a mão na pranchetinha, na mesinha, e saíam escrevendo. Muitas vezes nem encostavam, só das duas meninas chegarem lá, a mesinha já respondia. Mas isso é muito importante, a primeira edição do Livro dos Espíritos ser feita desta forma, uma psicografia, vamos dizer assim, mecânica e direta, porque não houve a participação ou pensamento do médium, né? Não houve o animismo, porque não tem como eu, na condição de médium, escrever esse livro aqui. Olha, escrever esse livro, Como Falar em Público e Não Desencarnar de Medo. Por exemplo, esse é um livro do Geraldo Campetti, da FEB. Digamos que eu psicografei esse livro. Não dá-se para falar, isso aqui é do irmão X, isso aqui é do espírito Y. Não existe uma linha estanque, uma linha que demarca, como não existe uma própria linha que demarca onde termina a claridade e começa a escuridão. O médium, quando ele não é mecânico, quando não há escrita direta, como houve a própria psicografia da primeira edição, então não dá. Há muita participação do médium. Esse livro psicografado por esse irmão X ou Y, tem coisa dele, e isso é bom? Sim, é bom, meus irmãos. É bom porque muitas vezes eu estou sendo influenciado, influído, inspirado, intuído por determinado espírito, e aquele espírito, não sendo um espírito melhor do que eu, pode influir ou dizer palavras, assunto ou termos chulos que não devem ser contidos na obra, e eu tenho que filtrar. Existe médio perfeito? Não. Bons médios já está de bom tamanho, né? A espiritualidade respondeu. Então o primeiro exame, Kardec, era comprobativo, pois sem contradita o da razão ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Olha aí o que o próprio Frei colocou. Toda teoria em manifestação, ela tem contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome da pessoa que arvora ser dono da mensagem, é o que falávamos, né? Então Kardec, na escuridão da noite, longe de tudo, ele levava o seu bom senso, a razão, a crítica, comparava as respostas. Sem dúvida alguma, muitas vezes até mudava alguma palavra para melhor tornar o assunto clarificado, mas jamais mudando a ideia. E repito, quando ele sentia dificuldade ou dúvida relativamente a algum assunto, ele levava ao conselho desses espíritos universais, né? Tenho e li a coleção Revista Espírita editada em português. Por isso aceito que Kardec não foi um mero codificador, e você está corretíssimo. Existe, Firestone, existe uma tese de que Kardec era um desses espíritos da pleiade de espíritos verdades, conforme nós dissemos anteriormente. Porém, ele reencarnou primeiro, com esse objetivo princípio. Entretanto, como possuidor do livre-arbítrio, ele podia pender para A ou para o lado B. Certa feita, ele doente, problema
de coração, né? E, inclusive morreu com aneurisma cerebral. Foi aneurisma, né? Ele perguntou a um dos espíritos lá, a média, entre aspas, estava incorporada, e ele disse que ele estava escrevendo, estava terminando a própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele já tinha, os espíritos já tinham dito-lhe que eram 5 obras, que durante a estada dele ia escrever 5 obras. 5 obras, o Espiritismo está totalmente completo e acabado? Não. Isso são as bases. Nós temos que estudar, nós temos que dar segmentação, nós temos que complementar, mas nem as bases nós não estamos dando conta, né? Aí ele falou o seguinte: e se eu morrer? E se eu morrer? Quem dará a sequência? Olha, o Espírito diz, vai continuar tranquilamente a obra. Em você morrendo, outro assumirá o local. Outro assumirá. Comenta-se nessa época quando o Leon Denis convertou-se ou aceitou o Espiritismo, ele estava 19 anos. E foi um grande estudioso. Comenta-se que ou ele, ou se não o próprio Delane, o Leon Denis e o Delane, que daria sequência, comenta-se. Mas o certo é que em 14 anos essa doutrina foi o que efetivamente conhecemos. E finalizando, meus irmãos, prova a existência. Vê-se bem, Kardec coloca aqui no Evangelho, vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referente a interesses secundários, mas do que respeita os princípios mesmo da doutrina. Prova a existência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente, em diversos pontos, ao mesmo tempo, e de forma idêntica, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Veja aí. Então, ele surgiu em vários pontos, mesmo que a forma de manifestação ou as palavras não foram as mesmas, mas o fundo que dimanava daquilo que o Espírito estava dizendo, eu queria dizer, e era importante asseverar no momento, ali ficou consignado. Meus irmãos, então, no próximo estudo, que vai ser daqui 7 estudos, nós concluiremos essa introdução. E veja como a introdução de um livro é extraordinária. Posteriormente, aqui e no próximo estudo, vamos falar dos pensamentos socráticos, de Platão, da filosofia socrática e o que ela contribuiu para o Espiritismo. Vamos falar relativamente o que é um publicano, um portageiro, o que é um nazareno, um samaritano. Muitas vezes a gente fala em Samaria, samaritano, o que é. Sócrates e Platão, que são os precursores da ideia cristã. Muita luz, muita paz, que Deus nos ilumine. Eu chamo nesse exato momento, aliás, antes de chamar a nossa querida fraterna, alguém gostaria de fazer algum comentário? Queria fazer alguma colocação? Pois bem, então eu chamo a nossa amiga fraterna para fazer as conclusões finais e dar o encerramento aos nossos estudos. Eu vos amo, eu gosto de vocês. Agradeço a espiritualidade dos dois planos. Sobretudo a espiritualidade encarnada, porquanto, sem essa, poderíamos estar estudando? Era possível, mas confesso que seria pouco provável. Um beijo no centro de vossos corações. Eu vos amo, meus irmãos. É com você, fraterno. Voltarei então somente para pôr uma música e fechar a sala. Um beijo a todos. Boa tarde a todos. Desejo paz para todos que aqui estão
mais uma vez, agradecer ao nosso irmão X tudo aquilo que ele passou para nós nesta tarde. Eu acho que ele está realmente reiniciando tudo aquilo que ele já colocou para nós. Isso é só para que nós possamos sentir que, na verdade, nada é tão fácil como se pode colocar. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Quando eu penso que a coisa é assim, vapt-vupt, eu vou vendo que não é. Eu vou vendo que tenho que ler, reler, tornar a ler, porque muita coisa custa a ser entendida por nós. Então, temos o nosso querido irmão X, que se dão todo para que possamos nós compreender as coisas do Espiritismo e que venhamos a ser realmente espíritas. Assim, meus queridos irmãos, nós vamos cada vez mais prestando atenção, vendo o que está acontecendo, como que as coisas funcionam. Se não conseguirmos entender, ele está aqui para poder explicar melhor, ele se propõe a isso, e ninguém é, assim, igual ao outro. Uns sabem menos, outros sabem mais ou menos, e outros sabem mais. Então, aqueles que sabem menos, muitas das vezes, começam até a ficar meio tontos, baratinados com as coisas que são ditas. Não se envergonhem disso não, gente. Tudo para começar é assim. Tudo. Tudo quanto a gente inicia é com dificuldade, não é não? Pelo menos comigo é assim. Acredito que com vocês também, sei lá, né? Mas comigo é assim, né? Eu, quando comecei o Espiritismo, para mim foi assim um caos, porque eu vim do catolicismo. E devo dizer a vocês que é bem diferente, né? Os conceitos são diferentes, né? E muita coisa que eu queria saber lá na igreja não me passaram e vinha saber aqui, nessa filosofia tão interessante que é esta. É uma filosofia, graças a Deus, não é uma religião. Na minha mente não é. Porque religiões sobre dogmas, e aqui não existem dogmas, nem isso não. Estou errado, irmão X? Se tiver, você põe aí. Se tiver errado, ele está errando tudo, minha fraterna. Nada disso. Oh, ainda bem. Bom, então, meus queridos irmãos, por hoje nós vamos encerrar essa tarde com o nosso irmão X. Mas pode deixar, gente, eles não fogem não, a gente não deixa eles ir, né? Quando chegar na próxima, é sexta, né, filho, irmão X? É sexta? Eu sou meio perdidinha aqui, mas é sexta. Mas viu? Então na próxima sexta ele continuará e nós aprenderemos mais. Hoje, agora, queria que vocês todos respirassem bem fundinho, colocando ar em seu esplênico, se vocês souberem fazer isso, segurando um pouco e soltando, para que a gente possa equilibrar a nossa energia fluídica, cósmica. E assim ficarmos em paz. Pai nosso, que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração,
bendito seja. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes o merecer do vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário, porque todos nós erramos. Vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que este ou estes que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os bordéis e erga estas pobres e infelizes que ali foram trazidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do gás da terra. Que ele, fim do dia, possa voltar ao seio da sua família. Senhor, tende piedade dos órfãos e das viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e sejam com todos. Assim seja. Que a paz esteja com todos vocês. É o que nós desejamos. Assim seja. Deus seja louvado, minha irmã. Deus seja louvado. Paz a todos. Paz a todos. Deus seja louvado. Eu vou colocar uma música agora, vamos saindo. Deixa eu até já coloquei, deixa eu aumentá-lo. Entra na minha casa, entra na minha vida, desce comigo. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha
todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu Deus. Faz um milagre.